Vamos aprender sobre o método Query Selector All? Vamos! 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 Fala, moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o método Query Selector All. Assim como o método getElementsByTagName que nós aprendemos na aula passada, o método Query Selector All também faz a seleção, também retorna elementos que a gente indica através do parâmetro do método. Mas tem uma pequena diferença. Aqui nós podemos retornar uma gama maior de elementos do que no método getElementsByTagName. Aqui a gente também retorna tags, mas eu tenho uma possibilidade maior. Eu posso, por exemplo, retornar uma tag que use uma classe específica ou uma tag que está dentro de outra tag específica. E aqui, inclusive, a gente também pode selecionar várias tags diferentes que vão ser retornadas com a mesma chamada do método. Então, isso nos abre um novo leque de trabalho, uma gama maior de elementos que a gente pode selecionar, pode retornar aí com o método. Esse é o conteúdo da aula de hoje, mas antes você já sabe, já deixa aqui o seu joinha para garantir que você não vai esquecer para o final. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga também o nosso canal nas nossas redes sociais. Compartilhe o nosso vídeo e o nosso canal também com seus amigos nas suas redes sociais, por e-mail e por aí vai. Então, chegou a hora da gente praticar sobre o método Query Selector All, logo depois da vinheta. Roda aí! Então, moçada, vamos lá, vamos continuar aí o nosso curso de JavaScript. Aula de hoje, nós vamos então falar sobre o método Query Selector All. Assim como getElementsByTagName, que nós vimos na aula passada de JavaScript, esse método também serve para poder apontar, para poder selecionar elementos que eu quero trabalhar, que eu quero formatar, que eu quero obter alguma informação. Só que o Query Selector All, ele tem uma diferença bastante significativa aí, que ele retorna não somente tags. Aqui eu consigo selecionar, eu consigo apontar para elementos que usam uma classe, elementos que estão dentro de outro elemento e por aí vai. Então eu tenho mais possibilidades da gente selecionar elementos aqui dentro da página, porque até então nós vimos getElementById, que eu apontava para elementos através do ID, certo? getElementsByTagName, que eu apontava para elementos de uma tag determinada, e agora o Query Selector All, que tem um dinamismo um pouco diferente aí. Seria uma evolução, né? Eu tenho mais possibilidades de apontar, de selecionar, de retornar elementos aí maior do que os anteriores. Então, para a gente trabalhar com Query Selector All, eu já preparei essa página aqui, que resulta, aquele código, né, que resulta nessa página aqui, certo? Vamos ver o que nós temos preparado aqui. Eu tenho um H1 aqui, com o texto Query Selector All, e notem que ele está usando a classe título. Então a classe título está aqui, a formatação, e ela muda a cor para vermelho, a fonte para tamanho 20 e text decoration underline para ele ficar sublinhado. Notem que tanto esse H1 como esse H2, certo? É diferente, né? Aqui H1 e aqui H2 usam a mesma classe título. Isso faz com que ambos apareçam com o mesmo visual, porque ele tem a mesma, os dois têm a mesma formatação. Beleza? Aqui eu tenho um P normal com texto, também texto normal, e aqui eu tenho uma div com dois P's dentro. Essa div recebe uma formatação aqui, ó, que é a borda, certo? Um padding, que é a margem interna de 10 pixels, e a configuração do display para inline block. Ok, então vamos ver aqui nossa div, tá aqui, ó, com a div com os dois P's, né, a configuração da borda,
o page, que é o espaçamento, e ela está exatamente do tamanho do seu conteúdo, porque é por causa da configuração do display, né? Que é inline block. O padrão da div é block ela ficar grande aqui, né? Ocupando toda a área da página. Como eu selecionei inline block, ela fica exatamente do tamanho do seu conteúdo. E aqui eu tenho dois links. Aqui, ó, duas tags A. Esses links aqui têm a configuração de display block. Então, exatamente por isso, eles ficaram aqui embaixo, né, da div, que está com inline block, e ficaram embaixo do outro, porque eles estão com a configuração de block. Beleza? Joia. Então, tá aqui o nosso código aqui, bastante simples, não tem nada demais aqui, não. Tudo isso aqui nós vimos lá no curso de HTML, e essas formatações aqui nós aprendemos todas lá no curso de CSS. Então, se você não assistiu esses cursos, está perdendo uma grande oportunidade aí de aprender mais ou aprimorar os seus conhecimentos em CSS, né, e HTML. Beleza, então agora vamos ao JavaScript, vamos falar sobre Query Selector All, esse método bastante importante, muito interessante aí pra gente. Muito fácil de trabalhar, muito fácil, assim como os anteriores. Bom, vamos começar aqui do nível zerinho, né? Do fácil, que é a seleção de tags, como nós fizemos na aula passada com o getElements by tag name. Então veja bem, eu vou selecionar todos os elementos P, ok? Deixa eu colocar um HR aqui, HR, traçar uma linha, né, para ficar separando ali o que já estava do HTML e o que vai ser retornado aqui pelo nosso script. Então vou criar uma variável chamada PS, ok? PS, tá bom? E vou retornar todos os elementos que estejam na tag P. Então, document também é da classe document. Document. Ih, tudo errado, né? Document. Aí. Então, query selector all. Para a gente selecionar todos os elementos que são da tag P, basta a gente indicar aqui o P, que é a tag que eu quero selecionar. Eu quero selecionar todos os elementos H1. Então, coloca aqui H1. H2, coloca H2. Div, e assim por diante, certo? HR, BR, enfim. O elemento que você quer retornar, você vai passar aqui como parâmetro para o método. Beleza? Vamos fazer um write aqui. Então, document, write. Vamos imprimir aqui PS, o primeiro P que está no índice 0, isso aqui nós vimos na aula passada, né? Quero imprimir o conteúdo dele, então ponto inner HTML, ok? Qual que é o primeiro P? O primeiro P é esse aqui, ó. Então aqui vai ser impresso esse texto aqui, beleza? Vamos ver se isso funciona. F5, tá aqui o HR que nós pedimos, né? E a impressão aqui do primeiro P. Tudo aquilo que nós vimos na aula passada, se eu quiser formatar, quiser mudar o seu conteúdo, enfim, tudo vale da mesma maneira aqui para o Query Selector All. Vamos lá, por exemplo, se eu quiser trocar a cor para azul, então a gente usa o Style, Color, e vamos passar aqui o azul aqui, ó, a hashtag, né, RGB. Aqui a gente vai tirar do document write, né, porque eu não quero escrever, eu só quero fazer a alteração da formatação. Ficou faltando fechar aspas aqui, né? Beleza? Salvando. Olha aqui, ó, ele formatou em azul. Então, tá vendo? Vale exatamente o que nós fizemos nas aulas passadas. Se eu quiser mudar o conteúdo, então a gente usa de novo o inner HTML e falo que ele vai receber aqui, ó, novo texto. Salva, atualiza, tá lá, novo texto. Então, fiz isso aqui só para vocês verem que todas aquelas operações que nós temos com getElement by ID e getElements by tag name funcionam exatamente do mesmo jeito. Beleza, aqui tá tranquilo, mas vamos começar a deixar a coisa mais dinâmica aqui. Por exemplo, eu tenho dois elementos aqui que usam a classe título. São eles, eu tenho um H1
aqui em cima e um H2 aqui embaixo. Como que eu seleciono esses elementos? Eu poderia ter outro elemento, um elemento P aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, classe título nesse P aqui, ó. Então eu tenho agora um H1, um H2 e um P, que usam a mesma classe. Então esse P aqui vai receber a formatação semelhante ali aos anteriores. Beleza, ele utiliza ali o mesmo esquema, né? Faltou, ele não está em negrito, certo? Porque esse negrito aqui, ele pertence a H1. Não, H1 não, né? As tags H, certo? H1 até H6. Como aqui é um P, o P não tem como padrão o negrito. Mas a gente pode colocar também, sem problema nenhum, só adicionar a formatação aqui. Mas não vai perder tempo com isso não, que isso é bobagem, certo? Beleza, agora eu quero retornar, eu quero pegar todos os elementos que usam a tag título. Então, olha que possibilidade bacana que a gente tem. Eu vou trocar aqui o nome da variável para ficar mais adequado, eu vou colocar elementos, certo? Esse vai ser o nome da variável. Então, aqui também tem que ser elementos. E agora, para indicar que eu quero retornar todos os elementos que usam a classe título, basta eu colocar aqui a classe título. Olha que fácil, gente. Então, ponto título, certo? Aqui dentro de elementos, eu tenho todos os elementos que usam a classe título. Vamos imprimir todos aqui embaixo? Vamos criar um for aqui. Int não, né? Olha eu usando C++. Var i iniciando em 0, enquanto i de elementos aqui, ó, i for menor que elementos ponto length, lembra que length é com th, certo? Eu vou incrementar o i, ok, e agora como aquilo ali também é estrutura de vetor, fica fácil a gente imprimir, né? Nossa senhora, você vai errar, document.write, ok, elementos, aqui a gente usa o índice e o inner HTML, beleza, joia, fecha aqui, temos que dar um BR, né, para ele passar para a linha de baixo. Então aqui nós vamos imprimir o inner HTML, né, o conteúdo de todos os elementos que usam a classe título. Vamos ver aqui, ó, ele tem que imprimir esse texto e esse texto. Vamos ver? F5, tá aqui, ó. Query Select All, tá aqui. Curso de JavaScript, tá aqui. E cfbcursos.com.br, tá aqui. Os únicos 3 elementos que usam a classe título. Lembrando que, olha só, eu tenho elementos diferentes. Aqui eu tenho um H1, um H2 e um P. Então, o Query Select All, dessa maneira aqui, ele não quis nem saber qual elemento é. Para ele isso não importa. Esse modo que importa é que o elemento usa a classe título. Usa título? Eu vou retornar aqui, porque foi isso que foi pedido. Então, olha que bacana aí, mais essa possibilidade. Outro detalhe, eu posso configurar, selecionar também um determinado elemento que usa uma classe. Olha que bacana. Se eu fizer assim, nós já fizemos, e sabemos que ele retorna todos os elementos P. Ok, lindo, maravilhoso. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro P, segundo P, terceiro P. Esse aqui também é P, né? Esse e esse. Todos os elementos P foram retornados aqui. Porém, eu quero retornar somente os elementos P que usem a classe título. Uma outra seleção diferente. Posso fazer isso? Claro, e é muito simples, não tem mistério nenhum. Basta eu usar aqui, ó, P, ponto, e o nome da classe, título. Ok. Agora somente vai retornar esse elemento, né? Porque eu só tenho um P que usa a classe título. Vamos ver se isso é verdade. F5, aqui, ó. O único P que usa a classe título foi o único P que foi retornado. Então, olha aí, já aprendemos possibilidades interessantes aí, mas tem mais. E se eu quiser outra possibilidade? Olha só, eu gosto disso. Eu quero retornar agora os elementos P
que estão dentro da div, dentro de alguma div. Eu só quero configurar esses elementos. Todos os elementos P que estão dentro de uma div, eu quero que eles fiquem da cor verde. Vamos ver isso daqui. Vamos lá. Então eu quero P que estão dentro de div. Então olha como é que é fácil. A gente coloca div, que é a tag pai, sinal de maior e P, que é a tag filha. Eu vou até adicionar aqui, ó, um H2, H3, para ficar menor, né? Com o seguinte texto: JavaScript aula 26. Então, fecha aqui o H3. Notem, então, que dentro da div eu tenho um H3 e 2 Ps. Isso aqui faz com que eu retorne somente os elementos Ps que estão dentro da div. Então, esse cara aqui não vai entrar na minha seleção. Nem esse, nem esse. Somente esses dois. Então, o que eu falei que eu queria? Colocar eles verde, né? Então, vamos lá. Só a gente mudar aqui, ó. Style, color. E vamos colocar o verde aqui, ó. Quadrado, RGB. Vamos colocar um verde um pouco mais escuro, um A aqui. E isso aqui não precisamos colocar dentro do método write. Beleza. Vamos ver isso aqui. F5. Tá aqui, ó. Os dois P's que estão dentro da div estão configurados da cor verde. Olha que bacana isso, gente. E se eu quiser todos os elementos que estão dentro de alguma div? Fácil. Vem aqui, coloca o asterisco, salva e F5. Dessa maneira ele não quer nem saber qual elemento é. Não está nem aí para ele. Ele simplesmente vai, tá dentro de uma div? Tá. Então, formata em verde. Ok? Se eu tivesse uma classe nessa div, por exemplo, olha aqui, ó, vamos copiar essa div aqui, div duas vezes. Então, agora eu vou ter duas divs, ok? E não quer nem saber, né? Eu não falei qual div, então ele formatou todos os dois aqui da mesma maneira. Tá dentro de uma div? Formata. Tá dentro de uma div? Formata. Mas eu quero agora aplicar, vou criar uma classe aqui, ó. Vou criar uma classe que eu vou chamar de quadro. Ok. Primeiro nome que me veio na cabeça aqui. Eu simplesmente vou alterar a cor de fundo. Então, background color. Eu vou colocar um cinza bem clarinho. BBB. Joia. E eu vou aplicar a essa div aqui a classe quadro. Então, quadro. Beleza. Salva, atualiza. Olha só, essa div aqui tem a classe, recebeu a classe quadro. Eu vou deixar esse cinza um pouco mais claro, A, B, C, D, D, D. Vai ficar um pouco mais claro. Beleza, ainda dá para a gente identificar. Agora eu quero aplicar essa formatação aqui somente aos elementos, todos os elementos que estão dentro de alguma div que possui a classe quadro. Mais específico ainda, olha só. Eu estou apontando somente para esses elementos aqui, não mais esses e esses. Vamos ver isso? Então basta a gente falar aqui, ó, div.quadro. Todos os elementos. Beleza. F5. Olha aqui, ó, esses aqui já perderam a formatação. Ah, mas eles estão dentro de div. Sim, eles estão dentro de uma div. Mas essa div não possui associação com a classe quadro. Beleza? Não todos os elementos, somente os elementos P. Ok, muda ali para P, salva, atualiza. Vamos ver que esse aqui vai perder aquela formatação. Olha lá. Somente os elementos P. Então, olha que fácil, dá para a gente apontar de forma bastante específica para um determinado elemento. Bom, mais uma possibilidade interessante aqui é o seguinte: se eu quiser selecionar mais de um elemento, também posso. Olha aqui,
Vamos lá, olha como é que a gente faz isso. Eu quero todos os elementos P, tá? E todos os elementos H1, certo? H1 e H3. Aqui, ó, H1 e H3. Beleza? Vamos ver isso daqui agora? Então, estou selecionando aqui, ó, todos os elementos P, todos os elementos H1, só tem esse aqui é H2, né? E os elementos H3, esse aqui também. Vamos ver isso? F5, olha aqui, ó. Tudo que era P, H1 e H3 recebeu a formatação agora. Esse cara aqui, como é H2, não recebeu a formatação. E se eu quiser fazer somente para Hs, H1, H2 e H3, salvando, atualizando, olha aqui, ó, somente H1, H2 e H3. Beleza? Então, olha que bacana aí. Existem muitas outras possibilidades de seleção. E onde que a gente vai encontrar? Lá na apostila de JavaScript, que está disponível lá no site do canal. Apostila exclusiva aqui do canal, bastante completa. Então, aqui na página 52, olha só, eu disponibilizei uma tabela aí com várias opções, uma lista bem completa aqui, onde a gente tem o seletor, né, e um exemplo de como que a gente utiliza esse seletor. Aqui tem a descrição, certo? E tem muitas opções aí para a gente utilizar o Query Selector All. Beleza? Lembrando que a apostila lá no site do canal, no cfbcursos.com.br, tá? Aqui, ó, cfbcursos.com.br. Vamos lá aqui no link apostilas, aqui, ó, apostilas CFB. Então, a gente tem aqui a apostila de JavaScript, aqui, ó, JavaScript. É só baixar e todas essas apostilas aqui são gratuitas, né? Todas aqui exclusivas aqui do canal. Então, baixa a apostila de JavaScript que você vai ter acesso aí a essa tabela aí com vários exemplos aí de como que a gente pode selecionar elementos específicos com Query Selector All. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje eu vou ficando por aqui. Clique no joinha se você gostou da aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e siga acompanhe o nosso canal nas nossas redes sociais, né? Vão estar aparecendo aí. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.